Olá, meu nome é Luiz. Hoje iremos falar sobre a Guerra de Canudos, um dos maiores conflitos armados do Brasil do século XIX. Se gostar do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. A Guerra dos Canudos foi um conflito armado que ocorreu entre 1896 e 1897 no sertão da Bahia, região nordeste do Brasil. O conflito envolveu o movimento liderado pelo Beato Antônio Conselheiro, um líder religioso que defendia uma vida simples e comunitária, e as forças do governo brasileiro. O movimento liderado por Conselheiro teve início na década de 1870, quando ele começou a pregar suas ideias para a população carente do sertão baiano. A comunidade formada em torno de Conselheiro cresceu rapidamente, e em pouco tempo ele tinha milhares de seguidores. As autoridades locais e o governo brasileiro começaram a ver o movimento com desconfiança, e em 1893 a comunidade liderada por Conselheiro foi expulsa da cidade de Canudos. Os seguidores de Conselheiro se estabeleceram em uma área isolada do sertão baiano, onde fundaram uma nova comunidade que ficou conhecida como a Canudos. A tensão entre as autoridades e os seguidores de Conselheiro aumentou nos anos seguintes, e em 1896 o governo brasileiro decidiu enviar tropas para destruir a comunidade de Canudos. O exército brasileiro enviou cerca de 10.000 soldados para a região, enquanto os seguidores de Conselheiro contavam com apenas algumas centenas de combatentes. A Batalha de Canudos durou cerca de 9 meses, e resultou em várias mortes de ambos os lados. Os soldados do exército brasileiro utilizaram canhões e metralhadoras para atacar a comunidade, enquanto os seguidores de Conselheiro resistiam com armas improvisadas. Apesar da grande superioridade numérica e bélica do exército brasileiro, os seguidores de Conselheiro resistiram bravamente e só foram derrotados após vários ataques. A destruição de Canudos foi um marco na história do Brasil, e tornou-se um símbolo da repressão contra movimentos populares. A Guerra dos Canudos teve um grande impacto na literatura e na cultura brasileira. O escritor Euclides da Cunha, que foi enviado como correspondente de guerra para cobrir os acontecimentos em Canudos, escreveu o livro Os Sertões, que se tornou um clássico da literatura brasileira. Além disso, o conflito inspirou vários filmes, peças de teatro e músicas, que retratam a luta dos seguidores de Conselheiro contra as forças do governo. Após a destruição de Canudos, os sobreviventes foram tratados com grande crueldade pelas autoridades. Muitos foram presos e enviados para campos de concentração, onde sofreram com a falta de comida, água e condições sanitárias precárias. Outros foram mortos sumariamente, ou morreram de fome e doenças. A Guerra dos Canudos foi um evento traumático na história do Brasil, que expôs a desigualdade social e a violência que ainda predominavam no país naquela época. O movimento liderado por Antônio Conselheiro representava a luta de uma comunidade pobre e marginalizada por uma vida melhor, enquanto o governo brasileiro representava a repressão e a violência institucionalizada. A Guerra dos Canudos também teve impactos políticos significativos. A derrota do movimento de Conselheiro representou uma vitória das elites locais e do governo central sobre as classes populares. Por outro lado, o conflito contribuiu para o enfraquecimento do regime monárquico e para o fortalecimento da República, que havia sido proclamada apenas alguns anos antes. Em resumo, a Guerra dos Canudos foi um conflito complexo que envolveu questões religiosas, sociais, políticas e econômicas. O movimento liderado por Antônio Conselheiro representava uma alternativa à ordem social estabelecida, enquanto o governo brasileiro representava a manutenção da ordem e do poder das elites. O legado da Guerra dos Canudos é um lembrete das lutas e desafios enfrentados pelas comunidades marginalizadas no Brasil e em todo o mundo. Aqui vão algumas informações adicionais importantes sobre a Guerra dos Canudos. A Guerra dos Canudos foi um dos maiores conflitos armados do Brasil do século XIX. Estima-se que tenha resultado na morte de cerca de 25.000 pessoas, entre combatentes e civis. O conflito em Canudos teve um caráter religioso e messiânico, com Antônio Conselheiro sendo visto por muitos seguidores como um enviado divino.
O próprio conselheiro afirmava ter visões e receber mensagens divinas, o que aumentava ainda mais sua influência sobre a comunidade. A Guerra dos Canudos ocorreu em um momento de grande instabilidade política no Brasil. O país havia acabado de proclamar a República em 1889, após a queda da monarquia, e enfrentava vários desafios, como a luta pela abolição da escravidão e a busca por uma identidade nacional. A Guerra dos Canudos também teve um impacto significativo na região nordeste do Brasil, especialmente na Bahia. O conflito contribuiu para a formação de um sentimento de resistência e identidade regional, que ainda é forte na região até hoje. Antônio Conselheiro e o movimento de Canudos também inspiraram outros movimentos religiosos e sociais no Brasil e em outros países. O próprio movimento de Canudos teve várias ramificações em outros locais do Nordeste brasileiro, como Caldeirão e Pau de Colher, que também foram reprimidos pelas autoridades. O legado da Guerra dos Canudos é complexo e controverso. Por um lado, o conflito é visto como uma tragédia que expôs a violência e a repressão do governo brasileiro contra as classes populares. Por outro lado, alguns estudiosos argumentam que o movimento liderado por Antônio Conselheiro tinha tendências autoritárias e conservadoras, o que limitava sua capacidade de transformação social. Obrigado por assistir até aqui. Até mais!